Fala pessoal, tudo beleza? Neste vídeo vou apresentar para vocês o meu jogo Tutti Quanta. É um jogo de dados e força sua sorte, onde eu misturo pizzas e mecânica quântica. Bora conhecer! Bom pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a explicação do jogo mostrando os componentes, tá? E as cartas. A anatomia das cartas. Então nós temos aqui os bloquinhos, tá? Nós temos aqui os cubinhos. São 6 quartetos, tá? Então são 6 cores e 4 cubos de cada cor, e eles representam partículas em sobreposição quântica. Calma, não se assuste logo de cara, tá? É tranquilo, fique tranquilo. E nós temos aqui também, ó, 4 dados, tá? Correspondentes a cada cor, tá? Então, cada quarteto de cubinho de uma cor também vai ter o seu quarteto correspondente de dados. Mas os 4... e os dados correspondem a partículas que foram medidas, tá? Partículas que passaram por uma medição onde a função de onda foi quebrada, tá? Isso trazendo termos aí da mecânica quântica. E esses cubinhos aqui transparentes, eles representam o tunelamento quântico. Esses meeplezinhos aqui, tá? Esses marcadores redondinhos aqui são fótons de luz, tá? Você vai entender para que eles servem. Aí nós temos aqui, ó, as cartinhas, tá, dos estados quânticos. Nós temos aqui 4 pares. Estou estudando a possibilidade de criar um 5º par, preciso testar ainda. Mas a verdade é que essas cartinhas aqui, elas funcionam em parzinhos assim, ó. Então elas vão identificar se o jogador está no estado de superposição quântica, se ele está aqui, ó, medido como vivo ou medido como morto, tá? Fazendo uma brincadeira com o gato de Schrödinger, ok? E as cartas principais, que são as pizzas, gente, tá? Ó, no nosso Instagram aí tem o nome de cada uma das pizzas aqui. É uma brincadeira, né? Onde eu misturo conceitos da mecânica quântica, conceitos da física de partículas, numa brincadeira com os nomes de sabores de pizza. Por exemplo, ó, lombo de Higgs, tá? Então, temos aqui, ó, Monguerita, Pepperonitron, aqui, ó, Neutrinopolitana, e assim vai, tá? Então são vários nomes. Então o que são as pizzas, tá? Elas são pizzas, né? Obviamente, né? Pizzas quânticas, e elas podem estar divididas em 2 pedaços, 3 pedaços ou 4 pedaços. E a quantidade de pedaços identifica a pontuação que o jogador vai fazer quando conseguir assar essa pizza. Então, cada pedaço representa uma fração, só que essas frações já têm um denominador determinado. E os denominadores são iguais para facilitar a soma aqui dos numeradores, tá? Então, para você pontuar essa pizza, você tem que fazer uma combinação de dados aqui que dê exatamente 6. Não pode nem dar mais, nem dar menos, tá? Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é não. Tá, ó, tem uma colinha aqui, ó. Você pode pontuar essa pizza com 3 dados de 1 e 1 de 3, ou então com 2 dados de 1 e 2 de 2, tá? Então tá tudo aqui anotadinho, você não vai precisar fazer conta de cabeça aqui, tá bom? E tem aqui o espacinho para o dadinho transparente, que é o tunelamento. Bom, pessoal, o setup do jogo, você vai pegar aqui todas as cartas de pizzas, embaralhar essas cartas, sortear 4 dessas cartas e colocar na mesa dessa forma aqui, tá? O jogo sempre acontece com 4 pizzas reveladas na mesa. As outras cartas ficam aqui numa pilha de compra. Conforme as pizzas vão sendo assadas, você vai comprando para poder repor as pizzas. Você vai deixar aqui os dados à mostra, vai deixar os fótons à mostra, vai pegar os dados transparentes e vai rolar um por um e colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui da pizza, tá? Valores altos não são bons, valores baixos são muito bons. Opa, aqui deu uma bugadinha aqui, não foge não, filho, peraí. É ruim, né? 6 é bem ruim. Beleza. Outra coisa que você vai fazer no setup, você vai colocar todos os cubinhos aqui, ó, num saquinho, né? Peguei aqui esse saquinho emprestado do meu Splendor Duel aqui. E aí você vai sortear, tá? Aleatoriamente, cubinhos aqui de qualquer cor, para preencher a pizza nessa primeira rodada aqui. Depois que você sorteou, você não precisa mais do saquinho, tá? A partir deste momento,
todos os outros cubinhos ficam também visíveis, tá? À disposição dos jogadores. Finalmente, para terminar o setup, você vai distribuir, tá? Parzinhos aqui, ó, dos gatos de Schrödinger, tá? Para os jogadores, tá? Aqui no caso nós temos 4 parzinhos, então cada jogador vai ter um parzinho desse e todo jogador começa com essa composição aqui, ó. Um lado morto, outro lado vivo. A partir disso, estamos prontos para começar o jogo. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam os turnos, tá? Então, primeira coisa, lembrando que todos os jogadores começam nesse estado quântico, tá? Que é o estado quântico de vivo e morto. E aqui nessa cartinha aqui nós temos aqui, ó, como os turnos acontecem. Então, todo turno basicamente tem 2 ações. A ação é preencher os spots de energia que estiverem vazios, tá? E eles ficam vazios de uma jogada para outra, depois a gente vai entender como. E a segunda ação é rolar um dado, tá? De alguma cor que não esteja medida, algum cubinho que não esteja medido, beleza? Então vamos lá, quem está em sobreposição quântica, vivo e morto ao mesmo tempo, pode preencher os espaços vazios com cubos ainda não medidos, tá? Com cores que ainda não estão medidas, mas também pode medir com dados rolados em rodadas anteriores, tá? Contanto que os dados estejam disponíveis. Vamos supor que você tem os 4 dados vermelhos medidos aqui na mesa, aí você não pode usar. Mas se fizer sentido para você, se te ajudar a assar alguma pizza, a pontuar alguma pizza, e você tiver, lá, por exemplo, esses 3 vermelhos medidos aqui na mesa, você tem mais um disponível, então você pode colocar ele em algum lugar vazio, tá? Para conseguir pontuar. Você não pode mudar dados de posição, tá? Isso não pode acontecer. Beleza, só que na hora de rolar os dados, de rolar uma cor não medida, quem está sobreposto só pode medir uma única cor. Você tem que escolher uma cor aqui do tabuleiro que não esteja medida, pegar o dadinho, rolar e medir. A partir do momento que você medir, todos os cubos que tiverem essa cor vão adotar, tá, o valor daquele dado, tá? Vão adotar o valor do dado que você rolar. Isso aqui representa o emaranhamento quântico. Então, cubos da mesma cor e dados da mesma cor estão emaranhados quanticamente, tá? Bom, quem está... outra coisa, tá? De um turno para o outro, quando você for fazer o seu próximo turno, você obrigatoriamente tem que mudar o seu estado quântico. Ou para vivo, ou para morto, tá? Então você sempre vai girar um dos 2 gatos aqui. Você não pode fazer 2 turnos com o mesmo estado quântico. E interessante que como você só pode rolar você só pode virar uma carta, a partir do momento que você vai para um estado medido, o próximo obrigatoriamente vai ser sobreposto, vai ser em superposição, tá? Porque você não pode girar os 2, tá? Então, você tem a chance de escolher entre vivo e morto quando sai da superposição, mas depois desse vivo ou morto, né, você vai voltar para o vivo e morto, tá? Beleza, se você escolher ficar totalmente vivo, para preencher, tá, as pizzas, você só vai poder usar cubos não medidos, você não pode usar dados que já estejam medidos para tentar pontuar. E na hora de medir os dados, você tem que escolher uma pizza e medir tudo que você quiser na pizza. Então, sei lá, vamos supor que nós tivéssemos aqui essa pizza aqui, ó, com o dado vermelho medido, sei lá. Vamos supor aqui que alguém mediu antes, então esse dado aqui deu 1. Então tudo que é vermelho tá 1, beleza. Então você escolhe, sei lá, medir essa pizza aqui. Você pode rerolar o dado vermelho, tá? Você pode medir, né, e rolar o dado azul, e você pode rolar o tunelamento quântico, tudo ao mesmo tempo, ok? Ou então você pode escolher medir só um deles, tá? Algum deles. Mas caso você rerole os dados vermelhos e ele fique com outro valor, esse dado vermelho aqui vai ser alterado e todos os outros dados vermelhos, assim como acontece nos cubos. Os dados de tunelamento quântico, se você conseguir substituir qualquer dado, tá, medido por esse, e você conseguir fechar a somatória usando ele substituindo um único dado, você também consegue pontuar a pizza por tunelamento quântico. E isso pode acontecer em qualquer momento,
tá? A qualquer momento que esse dado substituir algum outro dado, você pode fazer essa jogada para pontuar. E finalmente, quem fica totalmente morto, tá? Vai fazer o mesmo preenchimento do vivo, tá? Você só pode usar cubos não medidos, só que na hora de rolar os dados você pode medir todas as cores que estão superpostas. Toda cor aqui que não está medida, você pode rolar todos esses dados ao mesmo tempo, tá? Na verdade, você tem que rolar todos ao mesmo tempo. Você não tem a liberdade de rolar uma única cor. A única liberdade que você tem para rolar é quando você está totalmente vivo, porque aí você escolhe o que você quiser dentro de uma determinada pizza, tá? E aí você pode escolher uma pizza que faça mais sentido para você medir outras também naquele momento, ok? Então esses são os turnos. Agora eu quero explicar para vocês a questão da instabilidade, tá, da pizza. Você pode criar uma instabilidade e aí você vai provocar o preenchimento dos vazios que você vai deixar com fótons. E esses fótons vão se tornar elementos de força e sua sorte para o próximo jogador. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o primeiro jogador aqui, ó, em sobreposição quântica, ele não tem como preencher, né, porque é a primeira rodada. Mas enfim, vamos supor que ele tivesse feito já a ação de preenchimento e agora ele vai medir um dado. Então ele escolheu medir o dado vermelho, por exemplo, tá? Então beleza, ele jogou o dado, olha só. Foi um valor aqui interessante. Deu 4. Então ele vai ter que preencher todos os espaços em vermelho, tá? Todos os cubos vermelhos agora tem o valor 4. Então você vai pegar mais dados lá e preencher todos os vermelhos com 4. Só que nós temos um detalhe aqui, ó. Perceba que para fechar essa pizza a gente precisa de 6. 4 é menor do que 6, então essa pizza comporta, tá? Essa quantidade de energia, essa partícula medida aqui. Essa não, porque ó, ela é 3. Então ela não comporta nenhum dos dois dados, porque o primeiro dado já estoura, já é maior do que 3. Então esses dados não são estáveis, tá? Essa pizza se torna instável. Você vai colocar os cubos vermelhos de volta? Não. Você vai colocar fótons. Certo? Fótons. O próximo jogador, no turno dele, tá? Então ele vai ajustar o estado quântico dele, decidir o que ele vai fazer. Então ele vai ter que, vamos supor que ele esteja no estado superposto, ele vai ter que preencher, tá? Ó, primeira ação, preenchimento da pizza. Então, ó, sei lá, vamos supor aqui, ó, que o rosa tivesse medido, vamos supor aqui que numa rodada anterior o rosa tivesse medido aqui com 1, tá? Então primeiro ele vai pegar esses fótons para ele, tá? Imagina que seja esse jogador aqui. E ele pode rerolar qualquer dado, tá? Mais uma vez, ele pode rerolar todos os dados que ele vai fazer na jogada, ele pode rerolar só um, ele pode fazer o força e sua sorte com esses fótons aqui. Então toda vez que você joga mal e cria instabilidade, você abre, tá? Chance do próximo jogador rolar mais vezes o dado e vai ter uma chance maior de pontuar. Então vamos supor lá que ele vai querer preencher esses aqui com 1, que é interessante para ele, ó. Então ele vai, tá? Ele pode, como ele está em superposição, ele tem os dois dados aqui rosas disponíveis, ele já, ó, pontuou aqui 1. E aí ele resolve rolar o dado azul, né? Para poder tentar, ó, fechar. Apesar que essa pizza aqui já está fechada, né? Porque o tunelamento quântico dela tá 1, ó, ele já poderia, tá? Fechar aqui e pontuar essa pizza. Mas vamos supor que aqui não fosse 1, tá? Que ele não pudesse usar. Então ele vai medir o azul, ó. Beleza. Então ele vai e mede o azul. Poxa, deu 6. Ele vai criar uma instabilidade, mas ele pode rerolar mais uma. Então ele vai, gasta um fóton e roda de novo. 4, não deu ainda para ele. Ele vai rerolar mais um. Aí vamos supor que ele rola. Olha, deu certinho. Não deu. Deu 2, né? Estourou. Vamos supor que desse 1. Beleza. Ele conseguiu medir essa pizza. E ainda mediu esse azul que estava aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai devolver esses dados para a mesa, vai pegar essa pizza para ele, porque ele acabou de marcar 3 pontos, esse jogador, vai repor a pizza, tá? Vai manter o dado de tunelamento no mesmo valor, tá? O tunelamento só muda
quando você fica no estado quântico vivo, e aí você pode medir uma pizza e aí você pode medir o dado transparente. Enquanto isso não acontece, o dado fica com o mesmo valor, tá? Quando você substitui a pizza, você não muda o valor desse dado. E assim o jogo vai se seguindo. Outra coisa importante também é que quando você abre uma pizza nova, você não precisa colocar os photons, tá? Então o próximo jogador que vai jogar, ele não vai ganhar a vantagem de pegar esse force sua sorte aqui, beleza? Outra coisa importante que eu acabei não explicando, vamos supor aqui, ó, então o próximo jogador vai ter que preencher essa pizza aqui. Então vamos supor que ele está no estado vivo, tá? Ele está no estado vivo e aí ele só pode usar cores não medidas. Então, olhando aqui, ó, a gente só vai ter aqui, ó, a vermelha está medida, a azul está medida, a rosa está medida, ele pode preencher com mais amarelo, com mais verde ou então com azul, tá? Não, o azul está medido, né? Então, o laranja não está medido. Então ele vai colocar aqui, ó, as três, vou colocar aqui, ó, duas laranjas, né, ó, 1 e 1, tentar 1 e 1 e tentar aqui mais uma amarela, vai, sei lá, beleza. Preencheu, tá certo. Aí ele resolveu medir essa pizza. Aí vamos supor que ele vai medir, ele decidiu medir só os abertos aqui, ó. Ou então ele decidiu medir esses abertos e o vermelho, sei lá, tá? E enrolar o vermelho, ele vai manter o azul, porque o azul é interessante para ele. Então ele vai enrolar o vermelho, vai rolar o verde e o amarelo. Aí ele jogou lá, beleza, ó. Então, ó, deu 1 pro verde, 5 pro vermelho, 6 pro amarelo. Estourou, né? Nós temos que descartar aqui alguns dados por causa do estouro que deu aqui. Então, ó, nesse momento, a prioridade é sempre os dados menores, tá? São sempre os dados menores. Então, vai ficar os que estão valendo 1. Se esse aqui fosse um 3, por exemplo, ele ficaria, tá? Porque não estouraria. E aí sairia só o amarelo, mas os dois maiores estouram. Então, eles saem e geram, tá, a estabilidade, e o buraco deixado por eles é preenchido por fótons. Então, a prioridade sempre são os dados menores. Bom, finalmente, tá? O jogo termina, gente, quando todas as pizzas forem assadas, tá? Quando todas elas forem contempladas, né? Então, assim, se for uma partida entre duas pessoas, talvez a partida seja um pouquinho mais longa. Quanto mais jogadores estiverem jogando, mais rápido termina essa partida. Quando terminarem, né? Quando não tivermos mais pizzas para completar o tabuleiro, tá? Eu tô testando aí uma ideia, né, de terminar o jogo quando tiverem só 3 pizzas na mesa, que o jogo se encerra aí. Tô testando isso ainda, se vai fechar com 3 ou se a gente continua jogando até zerar todas. Aí faça a somatória dos pontos, tá? Para ver quem foi o vencedor. Quem tiver feito mais pontos ganhou. Então é interessante você tentar puxar essas de 4 aqui que dão mais pontos e tal. Então é uma estratégia interessante tentar pontuar elas. Caso de empate, quem tiver mais pizzas com 4 pedaços, tá? É o critério de desempate. Se empatar ainda no critério de 4 pedaços, a gente passa para o critério de desempate no de 3 pedaços, beleza? Então, esse aí é o Tutti Quanta, que mistura pizza com física quântica. Um abraço, pessoal. Valeu!